Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao canal Janela do Conhecimento. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 23. Vamos estudar os 6 versos que compõem esse salmo, do 1 ao 6. Vamos comentar estes 6 versos. Antes da gente fazer este comentário, é necessário a gente fazer um preâmbulo, uma guisa de introdução referente ao livro dos Salmos. No texto em hebraico, a coleção completa dos Salmos se chama Louvores. Mais tarde, com o passar do tempo, os rabinos chamaram ele Livro dos Salmos. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, também chamou de Salmos. O verbo grego do qual o substantivo salmos deriva indica basicamente tocar ou tanger em cordas, o que sugere uma associação com acompanhamento musical. Ou seja, a palavra salmos traz uma conotação de que deve-se ser acompanhado com instrumentos de cordas. Naquele tempo, a harpa e outros instrumentos. É necessário também a gente entender quem escreveu o livro de Salmos. É certo que existem alguns salmos anônimos, mas nós temos dentro deste compêndio de louvores também alguns autores que a Bíblia vai destacar. Sabe-se que Davi escreveu pelo menos 73 salmos. Os filhos de Corá, 10 salmos. Asaf também escreveu 12 salmos. Salomão, 2 salmos. Moisés, 1 salmo. Emã, 1 salmo. E Etan, 1 salmo. 50 salmos são anônimos. Não sabe-se quem escreveu. O interessante é que o livro de Salmos está sitiado em 2 cenários. Os atos de Deus na criação e na história. A gente vai ver ali salmos que descrevem a criação, que descreve como Deus criou de forma tão bela este mundo, e também a história geral. A gente vai ver ali o salmista falando também sobre questões da história que não estão basicamente dentro de Israel. E também os salmos, eles estão sitiados dentro da história de Israel. A gente vai ver ali muitos salmistas que escreveram sobre a história de Israel. Está ali salmos que contam alguns fatos da história de Israel. O livro de Salmos, ele é muito citado no Antigo Testamento. É um dos livros mais citados, no Novo Testamento. O livro de Salmo tem o propósito de promover a adoração e o louvor apropriado a Deus. O interessante também, poucas pessoas sabem disso, que o livro de Salmos não é só um livro de louvores, mas também é um livro de orações. Tem muitas orações dentro do livro de Salmos. E o intuito daqueles que escreveram os Salmos foi adorar ao Senhor, trazer uma adoração a Deus. E interessante é que se alguns compositores contemporâneos tivessem os Salmos como a sua base de escrita para compor, eu acredito que as músicas evangélicas elas seriam mais teocêntricas. Não é que o compositor ele vai copiar o livro de Salmos, vai copiar lá basicamente tudo que está escrito e fazer uma música. Não, a questão é o propósito, né? É a ideia central dos Salmos, que é adorar a Deus. Então a gente vê muito hoje louvores antropocêntricos que não reflete a ideia que está lá nos Salmos, que é a adoração verdadeira ao Senhor. Mas também, como todos os livros da Bíblia, Cristo está presente no livro dos Salmos. Cristo é apresentado nos Salmos de várias perspectivas. Ele é apresentado como rei, ele é apresentado como servo, como Senhor. No Salmo 22, ele é apresentado como aquele que seria humilhado e morto. O Salmo 22 é muito interessante, porque é um salmo profético, é um salmo messiânico, que ali vai retratar o sofrimento de Cristo.
O livro dos Salmos também, ele traz uma perspectiva de misericórdia. É interessante que eu falei a vocês que os filhos de Corá, eles escreveram 10 salmos. Vocês lembram que Corá, né, Abirão e Datã se rebelaram contra Moisés. Uma tradução vai chamar Coré, outra vai chamar Corá. Mas Corá, Abirão e Datã, eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés, lá no Antigo Testamento. E o que acontece? Deus matou a Abirão, Datã e os seus parentes. Mas o livro de Números diz que Deus não matou os parentes de Corá. Isso está escrito no livro de Números. Então Deus preservou a família de Corá e justamente os filhos de Corá escreveram 10 salmos. A gente vê aqui a misericórdia e a graça de Deus. Vamos para o texto agora, propriamente dito. Vamos para o primeiro verso do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Interessante que no hebraico aqui, essa frase está no gerúndio. O Senhor está me pastoreando. O pastor, naquela época, tinha o dever de encontrar o quê? Erva verde para as ovelhas, tinha o dever de encontrar água, e a gente vai falar disso lá na frente. Por quê? Porque no tempo de inverno era muito bom encontrar pastos, era muito bom encontrar águas, porém no verão a coisa ficava mais difícil. Então, como eu falei aqui, a frase está no gerúndio, o Senhor está me pastoreando. Traz a ideia de que Deus está cuidando sempre. Deus está ali como pastor, se responsabilizando pelas ovelhas. Uma função do pastor era proteger as ovelhas das feras que vinham das florestas, leões e ursos. Vocês bem sabem que Davi, ele foi até Saul e deu esse testemunho, falou: olha, eu matei um leão e um urso e queria pegar as ovelhas de meu pai. Então, ser pastor naquela época era um trabalho muito difícil, não era fácil. Ser pastor era se entregar, ser pastor era dar vida pelas ovelhas. E Deus aqui na figura de pastor, ele tem cuidado do seu povo, ele tem cuidado da sua igreja. Aí o verso continua: nada me faltará. Esta frase simples, mas abrangente, Essa frase é muito abrangente. Ela não pode se referir a tudo que queremos ou precisamos. Muitas pessoas têm uma ideia errônea dessa frase. Nada me faltará. Então nada me faltará. Eu vou ter tudo que eu quero. Não é assim. Ela denota o que é necessário para as ovelhas serem saudáveis. Não é que nada, absolutamente nada vai faltar. Não, Deus vai prover o necessário para que você esteja saudável, principalmente no âmbito espiritual, Principalmente no âmbito espiritual. O pastor das nossas almas vai fazer e dar o que é melhor para nós, Nada te faltará no que tange a Deus dá a você tudo aquilo que você necessita, Não é você ter tudo que você vai pedir, porque muitas das vezes Deus não vai dar tudo que a gente quer, isso é fato, Mas o necessário ele vai suprir sim, E principalmente, como eu falei, naquele âmbito, na questão espiritual. Continuando agora no versículo 2: deitar-me faz em verdes pasto. O pastor sabe as necessidades das ovelhas, Ela sabe que as ovelhas, naquele tempo, melhor dizendo, o pastor sabia as necessidades das ovelhas. Ela precisava de repouso, precisava de pastos e precisava de água. Porque a ovelha é um animal muito delicado. As ovelhas não é igual um bode, O bode é mais rústico, a ovelha é mais delicada. Então ela precisava de repouso, de cuidado. É por isso que quando chegava naquelas campinas, até hoje ainda os beduínos fazem isso, mas eu estou falando aqui, trazendo aqui para uma época bíblica, o pastor, quando chegava em campos verdejantes, campos tranquilos, eles deitavam as ovelhas ficavam ali repousando. E outra coisa, ovelha, ela não toma água ela não toma água em águas turbulentas, Por exemplo, em rios turbulentos de correntezas fortes.
A ovelha, ela só consegue beber água em lugares tranquilos, águas tranquilas. Então, o pastor tinha todo esse cuidado. Se ele chegasse em um rio, por exemplo, que as águas fossem turbulentas, as ovelhas não conseguiam beber água. Então, ele tinha que procurar um lugar tranquilo, um riacho tranquilo, para que as ovelhas pudessem tomar água. O interessante é que o pastor nunca deixava suas ovelhas sozinhas. Então, você não está sozinho, né? Há um propósito para a sua vida. Mesmo em um mundo caído, a gente sabe que hoje não é fácil a gente encontrar alguém para nos apoiar, a gente encontrar amigos que nos dê força, conselhos, mas nós temos o bom pastor, né? Nós temos o pastor das nossas almas. É claro que isso não implica em uma vida livre de experiências más ou de problemas, numa vida sem dor. Não, ele apenas afirma que ele estará conosco e ele é por nós. Não é o fato de o salmista dizer aqui, deitar-me fazem verdes pastos, né? Que Deus sempre vai dar segurança, sempre vai dar segurança no que tange ao mundo. Nós estamos seguros em Cristo, através da salvação. Estou falando aqui segurança em uma vida sem dor, uma vida sem problema. A gente nunca vai encontrar isso, né? Uma vida totalmente de paz. A vida do crente é altos e baixos. Eu sempre digo isso. A vida do crente é assim. Nós vamos passar por lutas, tribulações, vamos vencer. Depois vão vir outras lutas, nós vamos vencer. Muitas das vezes a gente não vai vencer certas coisas. Eu sou muito claro referente a isso. Muitas vezes a gente não vai vencer um câncer. Quantos cristãos não morrem de câncer? Muitos cristãos não venceram o Covid, né? Então, essa questão da vida física não é o alvo principal na vida do cristão. Não, a vida física não é o porto seguro. Nós estamos seguros sim em Cristo, porque Ele morreu por nós e nos salvou. Esse é o ponto principal que deve se entender. É claro que pelas suas misericórdias, pela sua graça, Ele tem dado livramento a uns, tem dado oportunidades para outros viver, mas isso não é uma regra. Pode ser que um dia, pode ser não, vai acontecer, a gente seja levado por Cristo, às vezes pela morte natural. É claro que se Cristo não voltar para buscar a igreja, mas por outras coisas, veio uma tragédia, acidente, isso acontece. O crente, ele não é blindado, não existe uma blindagem especial no crente. Muitas pessoas pensavam isso, né? Que o crente, ele tinha uma blindagem especial e nada chegaria na sua tenda, nada conseguiria até mesmo matá-lo no que tange a uma morte trágica, mas a gente viu que não. E a pandemia, o Covid, ele mostrou isso, né? Que muitos cristãos, infelizmente, partiram. Mas nós estamos falando aqui da segurança em Cristo, né? Pode acontecer o que acontecer, Deus sempre está conosco. Se a gente partir, vamos partir com Ele. Amém? E ele continua. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, no verso número 3. Este versículo é endereçado a reconhecer a condição da humanidade caída. A questão aqui de refrigerar fala de restauração. Este verbo é o mesmo verbo usado para arrependimento, refrigerar, restaurar. É questão aqui de arrependimento, né? Os fiéis seguidores, motivados pelo Espírito de Deus, devem afastar-se do eu e do pecado e estar com Deus, né? Então, a questão do refrigério aqui não traz essa ideia de tranquilidade dentro do texto em hebraico. Traz uma ideia de arrependimento, uma ideia de restauração. Quando eu me arrependo, eu me restauro, porque arrependimento é pegar outro rumo, é voltar, é fazer o caminho inverso. Então, quando eu me arrependo, há uma restauração na minha vida. O arrependimento traz mudança, traz restauração, né? Porque a salvação é uma reversão da queda, é uma restauração da intimidade com Deus, abandono do pecado, é voltar-se aos propósitos divinos. Então,
Quando eu me arrependo, quando eu tenho uma vida pautada nos princípios de Cristo, quando eu tenho uma vida que está envolvido dentro da glória, do sectel, do apanágio da glória de Deus, eu tenho uma vida santa, né? Uma vida de arrependimento, de quebrantamento. E o refrigerar aqui, que o salmista diz, refrigera minha alma, é isso. Né? É que a minha alma possa se arrepender, possa estar refrigerada em Cristo, tranquila. Né? Aí ele continua aqui, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Veredas aqui é caminho percorrido com frequência, é trilha. A palavra veredas fala de um caminho conhecido, né? E ovelhas, elas gostam de andar pelos caminhos conhecidos. Elas não gostam de andar por caminhos desconhecidos, porque andar por caminhos desconhecidos é perigoso. Então o pastor sabe disso. O pastor de ovelhas, ele sabia disso. Então ele tentava levar as ovelhas pelos caminhos conhecidos, porque isso acalmava elas, trazia uma sensação de paz, as veredas conhecidas. E o cristão, ele deve andar por caminhos conhecidos, por caminhos que Deus determinou para a vida dele, que Deus está guiando ele. Porque quando você anda por caminhos desconhecidos, você vai ter problemas, porque você não sabe o que você vai encontrar. É arriscado, né? Tem crente que é aventureiro, ele gosta de andar por caminhos desconhecidos, até mesmo caminhos que Deus já falou para ele não andar, e ele vai lá como ovelha, anda por caminhos desconhecidos e acaba às vezes se perdendo do rebanho, acaba se machucando. Então, faz-me, o que é que o salmista diz? Guia-me pelas veredas da justiça. Né? A palavra justiça aqui traz uma ideia, né, de justificação. E a justificação é um ato jurídico de Deus. Né? Ele pegou o homem que era injusto, né, e pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo na cruz, tornou justo. Então é um ato jurídico. O cara está no tribunal ali, já esperando a sentença condenatória. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor, através do sacrifício de Cristo, tira aquele réu da condição, da condição de injusto, de condenado, e coloca agora ele na condição de justo. Então isso é um ato jurídico de Deus, né? Guiar-me pelas veredas da justiça. Conhecer a Deus é viver em obediência à sua vontade revelada, né? A justiça fala disso. Ele nos lidera para que possamos viver para Ele. Nós, como fiéis seguidores, devemos ser fiéis à sua revelação. Devemos ser fiéis à revelação de Deus. E o que é a revelação maciça de Deus? É a Escritura, é a palavra de Deus. Aí no final ele diz, por amor do seu nome. Ele nos salva para que a gente também possa ajudar, através da palavra do Espírito Santo, a salvar os outros. Somos salvos para servir, para também sermos instrumentos na vida das pessoas. A frase por amor do seu nome, por amor do seu nome. Então é por amor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vivemos para revelar o seu caráter e propósito. Muitas das vezes Israel não fez isso. Então, por amor do seu nome, levar o nome de Cristo, revelar o caráter de Cristo, revelar os planos de Deus para a humanidade. Vamos para o verso número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, alguns estudiosos falam que o vale da sombra da morte realmente existiu. Era um vale perigoso, né, que da metade do dia para lá, ele, por ser um vale, montanhas altas, ele ficava escuro, lá escurecia muito mais cedo do que os outros lugares. Então era um vale sombrio, isso segundo alguns estudiosos. Mas na nossa vida, o vale da morte representa qualquer experiência difícil em nossa vida que nos enche de temor, inclusive a morte. Porque tem muitas experiências que a gente vivenciou e ainda iremos vivenciar, que traz um certo temor, né? Às vezes traz um certo pânico, e não é para trazer pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. O medo é um mecanismo de defesa que Deus deu ao ser humano. O pânico
é a ausência de ação. Quando eu entro em pânico, eu fico paralisado. Então você pode ter medo, porém não entre em pânico, porque o pânico é a ausência de ação. Inclusive a morte, né? O cristão, o ser humano, ele tem um medo natural da morte. E isso é normal. Isso é normal. Desculpe, irmãos. Isso é um medo natural, né? Estou um pouco gripado. Isso é normal. O cristão tem medo da morte. Mas a questão é ele não se apavorar, não entrar em pânico. Porque sabe-se que até na hora da morte Cristo está conosco. O Espírito Santo, ele é um fiel amigo que vai estar conosco em toda a trajetória, até no último momento. Frequentemente, no contexto dessa questão do Vale da Sombra da Morte, a sombra fala de trevas, em contraste à luz. Né? Ele é usado em sentido figurado das experiências terríveis, angustiantes e fatais da humanidade caída neste mundo. A vida é repleta de medos, mas Deus está conosco. Essa sombra fala das trevas, que vai em contraste à luz. Fala do medo, fala do desconhecido, fala de momentos da vida que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar. É por isso que o Espírito Santo está ali. O pastor, o fiel pastor está ali para nos aconselhar, para nos guiar, para nos dar uma direção. As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se vê em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. As ovelhas, como eu falei, é um animal muito delicado e elas não enxergam bem e elas ficam apavoradas em lugar desconhecido. Mas o que é que acalma elas? A presença do pastor. Isso é que acalma as ovelhas. E nas nossas vidas também é assim. O que é que nos acalma nos momentos angustiantes? É a presença de Deus nas nossas vidas. É a presença desse pastor que cuida das nossas vidas. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que a gente precisava dessa palavra. Eu cuido das minhas ovelhas. Ele está cuidando de nós. E continua no verso número 4. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara, o bordão, era um bastão pesado com o qual o pastor usava para defender as ovelhas de animais. Isso ele tinha duas ferramentas, Aliás, tinha mais. Tinha a vara, tinha o cajado, tinha pastores que usavam fundas, aqui não fala da funda, mas aqui o salmista vai falar de cajado, de vara e cajado. Então a vara era um instrumento, que o pastor usava para defender as ovelhas de lobo, de urso, de chacais, desses animais que vinham pegar as ovelhas, porque as ovelhas na realidade são animais indefesos. Ovelha é mansa, ovelha é um animal que depende 100% do pastor para cuidar delas. E nas nossas vidas também é assim. Deus está pronto a nos defender. E é claro que eu estou trazendo isso aqui para o âmbito espiritual. Deus está pronto a cuidar, de defender, a nos dar consolo em momentos difíceis através do seu Espírito Santo. Então a vara era esse bastão mais pesado, para defender as ovelhas. O cajado era uma vara que ela tinha uma curva numa extremidade, na outra era reta. Então o cajado servia para guiar as ovelhas. O cajado servia para ajudar as ovelhas. Quando ela saísse do caminho, o pastor ia lá, dava um toquinho nela, ela voltava para o caminho, E outra coisa, no final do dia também, o pastor fazia as ovelhas passarem por baixo do cajado, para que ele pudesse contá-las, examiná-las. O cajado servia para isso. No final do dia, ele ficava assim, em uma certa posição, e as ovelhas iam passando e ele ia colocando o cajado para contar as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 5, e olhar se elas estavam feridas, se estavam precisando de alguma coisa. Então é isso. A outra ponta do cajado servia para manter as ovelhas no caminho, como eu falei, quando elas saíam. Ele dava uma tapinha, dava um toquezinho, não usava a vara, ou o bordão, porque era muito pesado. Já o cajado era um bastão mais leve, ele dava um toquinho nas ovelhas para que elas pudessem voltar ao caminho. Vamos para o versículo número 5. Preparas uma mesa
na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa questão aqui da mesa, a mesa aqui, ela está em um sentido figurado. Ela não significa um móvel usado para seres humanos para comer. Aqui significa algo extenso, algo espalhado, né? Significa providência. Toda vez que a Bíblia fala de mesa, fala de providência, né? Deus não está apenas conosco, mas Ele é por nós. Ele vai reivindicar-nos na presença de quem irá nos prejudicar. Então, essa questão aqui da mesa fala da providência de Deus. O salmista está dizendo aqui: Senhor, traz providência para a minha vida. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Fala da providência de Deus. Essa providência que é tão extraordinária nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente fica impactado com a providência de Deus. Muitas das vezes a gente fica surpreendido como Deus ele cuida de nós em momentos difíceis, onde a gente às vezes não vê saída, e Deus ele traz uma providência, né? Ele prepara uma mesa, né? E a gente fica impactado por essa providência, porque Ele é o Deus da providência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: o meu cálice transborda, né? Transmite a ideia de abundância, transmite a ideia de que Deus supre a necessidade com a sua providência e ainda faz com que a gente tenha abundância, né? E só o fato hoje do cristão ele ter acesso à presença de Deus, ao seu Espírito, à sua graça, isso já é uma abundância na vida da gente. É o privilégio que os antigos não tiveram de ter o Espírito constantemente na nossa vida. Aí ele continua falando sobre a mesa, ele fala dos meus inimigos, e ele continua: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, essa questão do transbordar é uma ideia, como eu falei, da providência de Deus, né, do transbordar, fala da abundância, certo? Vamos para o último verso, verso número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa que o salmista se refere não é o templo, mas sim a eternidade de estar na presença de Deus. O interessante na vida do pastor de ovelhas é quando chegava a noite, ele fazia um cercado de pedras, deixava uma portinha, que era onde ele ficava. Por cima desse cercado de pedras, ele colocava espinhos em cima do cercado de pedras. As ovelhas ficavam dentro, ele ficava na porta. Ele ficava ali na porta. Por que ele ficava na porta? Ele dormia ali, porque qualquer animal que entrasse por ali, que ali era a única entrada e saída, ele estaria ali para impedir a entrada de qualquer animal que viesse querer pegar as ovelhas. Então, é por isso que Jesus falou sobre a questão de, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele que está na porta, cuidando, defendendo vocês. Eu sou aquele que estou com vocês. Então, no último verso, ele fala da bondade, da misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como eu falei, essa casa aqui representa a eternidade, a presença de Deus nas nossas vidas, né? Que nós vamos viver eternamente com Cristo, vamos estar na presença dele, de forma que ele irá cuidar de nós, assim como ele está cuidando agora, tanto da parte física como espiritual. Ele irá cuidar de nós na eternidade, para todos sempre. Irmãos, é isso. Eu peço que vocês continuem orando por este canal, orando pela minha vida. Eu sirvo como presbítero nas Assembleias de Deus, sou dirigente de uma congregação e rogo aos irmãos as orações para que a gente continue nessa caminhada. Peço desculpas, pois estou muito gripado, mas eu decidi gravar esse vídeo, trazer essa palavra de Deus para vocês. Muito obrigado. Se você puder
nos dar uma força, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo. Eu serei muito grato. Irmãos, graça e paz da parte do Eterno.